No obscuro reino das trevas, onde os pecados ganham vida, há um demônio que desperta os desejos mais profundos e sombrios da humanidade. Seu nome é Belzebu, o demônio da gula. No vídeo de hoje vamos falar do reino sombrio de Belzebu para desvendar sua origem e traçar sua história ao longo dos séculos. A gula, um dos 7 pecados capitais, é personificada por esse demônio que seduz os incautos com o prazer da indulgência e os arrasta para um abismo de perdição. Para compreender a origem desse ser maligno, precisamos voltar às raízes das antigas mitologias e desvendar os segredos ocultos por trás de sua existência. A lenda de Belzebu começa em tempos remotos, quando o mundo era povoado por deuses e criaturas fantásticas. Dizem que Belzebu foi criado a partir da própria essência da gula, uma força poderosa e sedutora que consumia tudo em seu caminho. Sua forma era grotesca e repugnante, com um corpo inchado e tentáculos vorazes que serpenteavam ao seu redor. Em algumas tradições quimbandistas, Belzebu é representado pela mesma figura de Baphomet. Contam as histórias que Belzebu habitava um reino subterrâneo, um lugar tenebroso repleto de banquetes intermináveis. Sua sede insaciável por prazer era inigualável, e ele se deleitava em corromper os corações humanos com o desejo desenfreado por comida e excessos. Os antigos mitos afirmam que Belzebu era um dos 7 príncipes do inferno, um dos líderes das hordas demoníacas que seduziam os mortais para o caminho da perdição. Sua influência transcendia os limites do reino das trevas, e ele encontrava maneiras astutas de infiltrar-se no mundo dos vivos, tentando-os com banquetes opulentos e promessas de prazeres inebriantes. A lenda de Belzebu se espalhou por diferentes culturas e religiões, recebendo diversas interpretações ao longo dos séculos. Em algumas tradições, ele é retratado como um ser alado, com asas negras que o permitem sobrevoar os céus e lançar sua sombra sinistra sobre a humanidade. Em outras versões, é descrito como um ser grotesco, com uma boca gigantesca cheia de dentes afiados, prontos para devorar suas vítimas. Nos primórdios da história, quando as crenças e mitos se entrelaçavam com a realidade, os primeiros relatos de Belzebu começaram a surgir. Embora sua figura demoníaca seja associada principalmente à gula, sua presença era percebida de maneiras diversas nas diferentes culturas e tradições. A gula, um dos 7 pecados capitais, é uma força irresistível que consome a humanidade há séculos. Esse pecado tem sido um tema recorrente nas mitologias de diferentes culturas ao redor do mundo. Desde os primórdios da civilização, o ato de comer transcendeu a mera necessidade de sobrevivência. A comida se tornou uma forma de prazer, uma fonte de conforto e uma expressão de status social. No entanto, quando esse prazer se transforma em indulgência desmedida, ele abre as portas para a gula. Na tradição cristã, a gula é listada como um dos 7 pecados capitais. Esses pecados são considerados ofensas graves contra Deus e a moralidade, e a gula é vista como um desejo insaciável por alimentos e prazeres materiais. A figura de Belzebu está intimamente ligada a essa noção de excesso e indulgência pecaminosa. Na antiga Babilônia, Belzebu era conhecido como Baal-zebu, que significa Senhor das Moscas. Acredita-se que a associação com as moscas surgiu devido à conexão simbólica entre esses insetos e a decomposição dos corpos, representando a decadência e o mal. Nessa mitologia, Belzebu era considerado um dos deuses infernais, associado à morte e à destruição. Essa associação ganhou força por meio de interpretações bíblicas, como na passagem do Novo Testamento em que Jesus é acusado de expulsar demônios por meio do poder de Belzebu. Embora a menção bíblica a Belzebu seja breve, ela serviu como base para a construção da figura do demônio da gula nas tradições posteriores. Belzebu era visto como o líder dos demônios que atormentavam os seres humanos, tentando-os a se renderem aos seus desejos e prazeres carnais. A história de Belzebu está envolta em mistério e variadas versões, mas a característica central é sua ligação com a gula e a voracidade insaciável. Ao longo dos séculos, a figura de Belzebu passou por diversas transformações e adaptações, ganhando novos significados e interpretações nas diferentes culturas e tradições ao redor do mundo. Essa evolução reflete a forma como as crenças e os medos da humanidade também se modificaram ao longo do tempo. Nos tempos antigos, Belzebu era frequentemente associado a deidades pagãs relacionadas à fertilidade e à abundância. Sua figura era vista como uma representação do desejo por prazeres terrenos e materiais, incluindo a busca por comida e bebida em excesso. Essas características faziam de Belzebu uma figura temida e respeitada, capaz de trazer tanto a satisfação
quanto à ruína. Com a ascensão do cristianismo, Belzebu se tornou uma figura diabólica, um dos principais demônios que se rebelaram contra Deus e foram banidos para o inferno. Sua associação com a gula e os excessos o tornou um símbolo do mal e da tentação, representando os pecados da carne e a busca por prazeres terrenos. A presença de Belzebu geralmente está associada a um aumento na corrupção moral da sociedade. A decadência dos valores éticos e morais, o desrespeito pelo próximo e a perda da empatia são indicadores claros de sua influência. Ele é mestre em semear o caos e a desordem. O aumento da violência, dos conflitos e da instabilidade social são sinais de sua presença. O mundo parece estar mergulhado em um estado constante de turbulência e desequilíbrio. Os indivíduos sob a influência de Belzebu são levados a ceder a seus desejos mais sombrios e egoístas, muitas vezes em detrimento dos outros. A busca desenfreada pelo poder e pela dominação é outro sinal da presença de Belzebu. Líderes corruptos e indivíduos sedentos por controle muitas vezes são influenciados por esse demônio, buscando satisfazer seus próprios interesses às custas dos outros. Em alguns casos, a presença de Belzebu pode ser identificada através de manifestações sobrenaturais. Visões macabras, fenômenos inexplicáveis e eventos sinistros são indícios de sua influência no mundo físico. A figura de Belzebu, ao longo dos séculos, tem sido envolta em uma névoa de mitos e verdades, muitas vezes confundindo-se entre si. Algumas vertentes do ocultismo podem incluir Belzebu em seus rituais e práticas, mas é importante destacar que essas crenças não são amplamente difundidas e não representam a visão geral da figura de Belzebu. A crença de que Belzebu pode possuir pessoas é baseada em histórias e lendas. Algumas correntes ocultistas podem alegar que a invocação de Belzebu traz poder e prosperidade, mas é importante ressaltar que tais crenças não são baseadas em evidências concretas. A invocação de entidades demoníacas é um tema controverso e não é recomendado sem um conhecimento profundo e responsável. Ao longo dos séculos, muitas lendas e mitos surgiram em torno do confronto com Belzebu. Uma das lendas mais conhecidas é a batalha épica entre São Miguel, o arcanjo, e Belzebu. Segundo a tradição cristã, Belzebu teria se rebelado contra Deus e foi confrontado por São Miguel, que o derrotou e o expulsou do céu. Essa lenda reforça a ideia de que a fé e a força divina podem triunfar sobre o mal. Há relatos de pessoas que afirmam ter feito pactos com Belzebu em busca de poder ou riquezas. Esses pactos supostamente envolvem rituais e oferendas em troca dos desejos solicitados. Existem histórias de exorcismos em que o alvo é Belzebu. Essas narrativas descrevem batalhas espirituais entre exorcistas e o demônio, com o objetivo de libertar uma pessoa possuída. Essas lendas destacam a crença na presença de entidades malignas e a necessidade de confrontá-las através de práticas religiosas. De acordo com certas lendas, Belzebu será derrotado no Apocalipse, quando o bem triunfará sobre o mal. Essas narrativas descrevem um confronto final entre forças divinas e demoníacas, culminando na derrota de Belzebu e a restauração da ordem divina. O destino final de Belzebu é um tema envolto em mistério e interpretações diversas. Alguns sistemas de crenças alternativos sugerem que Belzebu pode ter a oportunidade de se transformar ou encontrar a redenção. Essa visão enxerga Belzebu como uma energia ou entidade que pode evoluir espiritualmente e superar sua natureza demoníaca. Outra visão sobre o destino final de Belzebu é a ideia de que sua existência pode se dissipar ou desaparecer com o tempo. Segundo essa interpretação, Belzebu é apenas uma manifestação de energia negativas e com o passar do tempo, essas energias podem se dissipar e se extinguir. Uma visão mais simbólica sugere que Belzebu pode se tornar um símbolo do mal e da tentação, perdendo sua individualidade como uma entidade distinta. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal para receber nossos próximos vídeos. Até a próxima!